Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia Liberada. Eu sou o pastor Veridiano e gostaria de propor uma introdução a um dos livros mais fantásticos do Novo Testamento. Eu estou me referindo especificamente à carta de Paulo aos Efésios. Essa carta ela está permeada com todo o ensino teológico do apóstolo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar com essa introdução. Quando falamos de uma introdução a um livro da Bíblia, estamos falando de algo muito complexo e talvez de pouca importância para algumas pessoas. Pois alguém poderia fazer a seguinte pergunta: não é mais fácil abrir a Bíblia, ler o texto e tirar minhas próprias conclusões, ao invés de me preocupar com leituras e conhecimentos teológicos? Eu acredito que essa pergunta ela é fundamental para o início da nossa reflexão. Porque nos nossos dias é muito comum que as pessoas vão diretamente ao texto bíblico e elas cometam alguns equívocos com isso. O que é que eu quero dizer com essa afirmação? É que as pessoas vão ao texto bíblico com toda boa vontade e não tendo conhecimentos preliminares, conhecimentos introdutórios em relação ao livro bíblico que essa pessoa está lendo, é muito comum que esse indivíduo force a interpretação do texto e lhe dê um significado que ele não tem originalmente. Ou seja, o significado e a intenção do autor bíblico, eles são modificados pela imposição do intérprete do nosso tempo. Então, por exemplo, quando nós falamos de uma data aproximativa de Efésios, o ano 60 e 62, nós estamos falando de um período em que a igreja praticamente ela já estava formada em várias localidades. Então esse é o período em que o próprio apóstolo Paulo ele encontra-se preso em Roma. É um período em que todas as igrejas já estão fundadas e agora elas carecem de consolidação da fé, de confirmação da fé. O apóstolo André ele já está morto. Maria, a mãe de Jesus, também já havia morrido. Então perceba que é um período já avançado em relação à igreja. E no contexto político, Nero era o imperador de Roma. E como nós sabemos, Nero ele foi uma pessoa extremamente covarde, uma pessoa que promulgou e que disseminou perseguições contra a igreja. Ele incendiou Roma e colocou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Matou a própria mãe, inclusive no fim da vida, ele não conseguiu nem ter coragem, a força de se suicidar. E pediu para que um escravo fizesse isso por ele. Então Nero é uma figura tão emblemática dentro da igreja, uma figura marcada por tantas coisas ruins, que até o período medieval existia esse medo de Nero, que Nero ele iria ressurgir como o anticristo do Apocalipse. E tal situação forçou o Papa da época a destruir a sepultura de Nero e dos seus parentes e no lugar construiu uma capela. E hoje essa capela é conhecida como a Basílica de Santa Maria sul Popolo. Então, para você ver a importância de você ter esses conhecimentos preliminares. Uma outra coisa interessante é que quando o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, o apóstolo Paulo simplesmente está falando dentro desse pano histórico, desse pano de fundo econômico, cultural, político, que a nossa luta não é contra essas pessoas, mas a nossa luta é uma luta espiritual contra as potestades, as forças espirituais que estão por detrás dessas pessoas, influenciando as suas decisões políticas. Então veja como é importante essas informações preliminares para nós assim termos condições de aprendermos de fato a mensagem do texto bíblico. Quanto aos destinatários dessa epístola, existe uma crença entre os comentaristas e os estudiosos mais famosos, pelo menos aqueles que eu tive acesso como
o Pierre Grilot e o Hernandes Dias Lopes, que a epístola aos Efésios, ela era uma epístola que circulava de igreja em igreja, né? Então, se você tirar a introdução, prólogo e a conclusão dessa epístola, você tem praticamente ali uma peça de sermão do apóstolo Paulo, né? Uma peça de oratória, com 3 capítulos que falam sobre a doutrina bíblica e 3 capítulos que aplicam a doutrina bíblica. Então, os destinatários dessa carta, os Efésios, nós precisamos entender, primeiramente, que era uma cidade onde o templo da deusa Artemis, né, a deusa Diana, estava presente. Então ali nós tínhamos um estilo de vida luxuoso, um estilo de vida promíscuo e um estilo de vida voltado às artes místicas. Então esse é o público que recebe originalmente a carta. E o mesmo emissário do apóstolo Paulo, que é Tíquico, que nós encontramos lá registrado no capítulo 6 de Efésios, é o mesmo que leva a epístola aos Colossenses. Então acredita-se, né, por parte dos entendedores do livro, que essas 2 epístolas, Efésios e Colossenses, sejam epístolas irmãs, epístolas gêmeas. Quando nós temos essas informações sobre o contexto dos destinatários dessa epístola, nós começamos a entender por que o apóstolo Paulo escreve a respeito de Cristo como o Senhor da igreja, como o cabeça da igreja, a unidade do corpo de Cristo, uma vida simples, que a nossa luta é contra os poderes espirituais. Porque aquele povo era um povo entregue, literalmente, a um contexto de trevas. Quanto ao conteúdo e ao propósito dessa carta, nós podemos entender que essa carta ela pode ser compreendida em 2 partes. Ou seja, na primeira parte, o apóstolo Paulo ele vai ensinar a doutrina bíblica de Cristo e da fundação da sua igreja. E na segunda parte, ele vai aplicar essa doutrina à igreja, à vida cotidiana da igreja. Então, na primeira parte, o apóstolo Paulo vai falar da eleição dos filhos de Deus em Cristo, vai falar que ele está acima de todo e qualquer poder, principado, né? E que ele é o Senhor, não somente da igreja, mas ele é o Senhor de todo o cosmos. E na segunda parte, o apóstolo Paulo vai começar a explicar que nós, como filhos de Deus, fruto desse mistério que foi revelado em Cristo, o mistério antes da fundação de todos os tempos, agora ele é possível de ser conhecido pela igreja, pelos eleitos de Deus. E no que diz respeito às implicações teológicas, essa carta ela contém elementos fundamentais para a nossa fé nos dias de hoje. Por exemplo, a igreja como um organismo vivo, a dinamicidade da igreja. A segunda coisa é que a igreja ela possui uma ética própria. A igreja não precisa imitar a ética do mundo circunstante, né? Então a nossa luta ela não é contra pessoas, contra partidos políticos ou contra qualquer outra coisa. Mas a nossa luta especificamente é contra os poderes espirituais, as forças das trevas que governam este mundo. E o apóstolo Paulo nos diz que a forma de lutarmos contra essas coisas não é com a nossa força, não são com armas naturais, mas com armas espirituais e revestidos com a armadura de Deus. Obrigado a você que chegou até o final deste vídeo. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, assim como a sua família. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, compartilhe ele com seus contatos para que assim possamos alcançar mais pessoas com essas reflexões. Então, muito obrigado e até a próxima.